Salve, salve galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas, esse é o canal Futped, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês de onde vem o nome de alguns prêmios. Se você curte futebol, você já deve ter ouvido falar de Prêmio Denner, Prêmio Puskás, a Taça Roberto Gomes Pedrosa, ou Robertão, como algumas pessoas conhecem, o Troféu Teresa Herrera, ou Taça Eusébio. São vários prêmios e campeonatos com nome de pessoas, e eu vou explicar 4 deles aqui nesse vídeo, então já vou adiantando que provavelmente vai ter parte 2, parte 3 desse vídeo aqui, então já me segue para não perder os vídeos futuros e já bora começar explicando o primeiro, que é a Taça Roberto Gomes Pedrosa. Então, não sei se você é mais antigo, provavelmente você é mais jovem e está assistindo esse canal. Antigamente existia um campeonato que chamava Rio-São Paulo, e esse campeonato Rio-São Paulo, ele obviamente era entre times do Rio de Janeiro e times de São Paulo, e aí durante um tempo, ela passou a se chamar Taça Roberto Gomes Pedrosa. E quem foi o Roberto Gomes Pedrosa, né? Esse cara, ele foi um goleiro que jogou muito no Botafogo e jogou no São Paulo também, e inclusive na seleção brasileira também, jogou a Copa de 1934, se não me engano, com a seleção brasileira. E aí, ele, depois de um tempo, quando ele se aposentou, ele virou presidente da Federação Paulista, e ele virou presidente de São Paulo e virou vereador da cidade de São Paulo também. Porém, ele morreu muito cedo. Ele morreu com 40 anos, em 1954, de causas meio estranhas aí. E aí, em sua homenagem, a Taça Rio-São Paulo começou a se chamar Taça Roberto Gomes Pedrosa. E depois de um tempo, essa Taça Rio-São Paulo, ela ainda existiu por muito tempo no formato entre times de Rio e São Paulo, mas durante o tempo ela recebeu times de outros estados também. E aí, essa Taça Roberto Gomes Pedrosa começou a ser chamada de Robertão, porque vários times começaram a entrar de outros estados também, e a Taça Robertão aí foi um campeonato que meio que deu origem ao Campeonato Brasileiro. Inclusive, tem uma galera que chama de fax, mas esse foi uma competição de caráter nacional, então alguns times que ganharam essa Taça Robertão, principalmente ali entre 67 e 70, são considerados campeões brasileiros, né? O brasileiro do jeito que a gente conhece hoje, o formato dele em pontos corridos é de 2003, mas ele é reconhecido oficialmente como Brasileirão de 71 para frente, né? Mas outras competições a caráter nacional, o Robertão foi um dos primeiros lá em 1967. Então, por isso, a Taça Robertão, ou Taça Roberto Gomes Pedrosa, tem esse nome em homenagem a esse goleiro e presidente da Federação Paulista e do São Paulo também. E já partindo para o próximo prêmio, um que eu acredito que ninguém tem dúvidas a respeito da origem do nome, que é o Prêmio Puskás, o prêmio de gol mais bonito aí dado pela FIFA, se não me engano, desde 2009, entra várias categorias, masculino, feminino, entre outras aí, e esse prêmio, ele recebe esse nome em homenagem ao atacante húngaro Ferenc Puskás. Ferenc Puskás, acho que eu não preciso explicar muito quais são os feitos dele, mas ele jogou muito pela seleção da Hungria, jogou um tempo pela seleção da Espanha também, naquela época que você podia jogar por várias seleções aí diferentes, e também fez muita história com a camisa do Real Madrid, ganhando 3 Ligas dos Campeões, ganhou a Olimpíada e uma porrada de título também. Acho que esse é o título que menos tem dúvida a respeito da origem do nome, e ele também é muito conhecido, né? Todo mundo sabe que toda vez que alguém faz um gol muito bonito, todo mundo já fala que vai concorrer ao Puskás, então de fato é um prêmio aí que tem um marketing muito bom, porque muita gente conhece. E falando em gols bonitos, né? A gente vem pro Prêmio Denner, e o Prêmio Denner é um prêmio pro cara que fez o gol mais bonito da Copinha. Então, o gol mais bonito da Copinha aí concorre ao Prêmio Denner, e ele recebe esse nome em homenagem a um jovem jogador, o Denner, que infelizmente ele perdeu sua vida muito cedo, né? Mas ele era muito promissor, foi revelado pela Portuguesa, inclusive ganhou uma Copinha pela própria Portuguesa. Depois ele veio jogar no Grêmio e no Vasco, e meio que estava acertado para ir jogar, se não me engano, num time da Alemanha, né? E ele ia para lá, ele chegou a jogar na seleção brasileira também, e tinha aquele DNA brasileiro, né? Era um garoto rabisqueiro ali, com muita habilidade, mas infelizmente a gente não pôde ver até onde a carreira dele iria levar, né? O que a gente poderia ver do futebol dele se desenrolando, mas tem uma justa homenagem aí do prêmio ao gol mais bonito da Copinha, recebeu o nome dele, que é o Prêmio Denner. E agora, indo para o último troféu aqui dessa nossa lista, tem o troféu Gerd Müller, e esse troféu ele é dado pela France Football e não pela FIFA, tem uma diferença, ao melhor atacante do ano. E o que esse prêmio ele leva em consideração?
O prêmio Gerd Müller, ele leva em consideração o número de gols que cada atacante faz, contando tanto pela sua seleção quanto pelo seu clube em todas as competições que ele disputa. E esse prêmio ele é diferente da bota de ouro, né, ou da chuteira de ouro, como a gente conhece aqui no Brasil, porque a chuteira de ouro ele só pontua jogadores que jogam pelas ligas, né, principalmente as ligas europeias, né. Ele só pontua jogos pela liga, então jogo pelas copas não. Então, por exemplo, um jogador, o Haaland, ele só pode competir pela Premier League, os gols que ele faz pela Premier League. Então, os gols que ele faz pela seleção da Noruega, os gols que ele faz na Copa da Inglaterra, ou na Copa da Liga Inglesa, ou na Liga dos Campeões, não entram nessa contagem. E também tem uma coisa a mais, que é o coeficiente da liga. Então, as ligas mais difíceis valem 2 pontos, se não me engano, e as ligas menores valem 1,5 ponto ou menos que isso. Porque uma coisa é você fazer 40 gols na Premier League, outra coisa é você fazer 40 gols no campeonato de Liechtenstein, que eu nem sei se tem campeonato em Liechtenstein, nem sei como que os times são classificados para Champions vindo de lá, mas tem uma certa diferença de nível técnico, né? Vamos falar de nível técnico? Mas então, esse prêmio, o Gerd Müller, é diferente do Chuteira de Ouro. É para o melhor atacante, contando gols que os atacantes fizeram por todas as competições possíveis. E acredito também que o Gerd Müller dispensa muitas apresentações, mas para quem ainda não sabe quem é Gerd Müller, ele era um atacante da seleção alemã, que foi campeão da Copa do Mundo de 74, ganhou 3 Ligas dos Campeões com o Bayern de Munique ali nos anos 70, ganhou Bola de Ouro, ganhou Eurocopa, então ele ganhou tudo que dava para ganhar. Inclusive o apelido dele era Der Bomber, né, em alemão, um bombardeiro, porque ele fazia muito gol. Então fica aí também uma justa homenagem ao Gerd Müller, esse troféu Gerd Müller que não é muito conhecido, a chuteira de ouro é o mais conhecido, mas existe esse prêmio aí, é legal a gente ficar sabendo da existência dele também. Lembrando que ainda ficaram vários prêmios com nomes de jogadores e nomes de pessoas importantes do esporte também, não só jogadores, que ficaram de fora. Eu poderia falar aqui do troféu Levi Yashin, que é o troféu para o melhor goleiro, explicar um pouco sobre ele, o troféu Friedenreich, o Taça Eusébio, que são campeonatos mais de caráter amistoso, né? Mas é interessante trazer aqui. Então, se vocês curtirem muito esse vídeo e falar aqui nos comentários quais outros troféus e taças aí com nome de jogadores, eu posso estar explicando para vocês no próximo vídeo, beleza? Então, eu fico por aqui, por esse vídeo é isso. Valeu, falou e até a próxima.